Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no ar novamente. Trouxe comigo a Ana Beatriz Câmara, nossa palestrante também aqui da Nova Acrópole, que vocês já conhecem através de trabalhos muito bons aqui no canal da Nova Acrópole no YouTube. Nós estamos divulgando um novo curso meu inteiramente beneficente, que é o Clássicos da Sabedoria Indiana. E nós vamos bater um papo não sobre o curso especificamente, mas sobre o porquê esse conteúdo nós oferecemos com tanta segurança de que ele pode ser útil para vocês. Não sei se vocês já me ouviram falar, mas eu repito sempre, e sem sombra de dúvidas, de tudo que eu já li na vida, o Ramayana é o livro mais belo, o Mahabharata também maravilhoso, mas o Ramayana ele me transporta para uma região de um sonho, onde tudo é mítico e tudo diz respeito a alguma coisa muito íntima, né? Como se falasse de reminiscências daquilo que eu sou e que não me lembrava mais muito bem, e que ele me rememora. Sempre me emociono lendo Ramayana, ainda quando abro aleatoriamente e leio um trecho. Ele é tão dotado de sentido, está tão conectado com passagens da nossa vida psicológica, emocional, mental, que eu acredito firmemente que isso é algo que pode ser ensinado. A gente às vezes não sabe, por exemplo, ouvir uma música clássica. E alguém que tem paciência e gosta muito, tem essa conexão, não tem só um conhecimento intelectual, mas tem uma conexão com a música, com calma, com paciência, pode nos ensinar a ouvir. E a nossa intenção, né, Bia, nesse curso é ensinar as pessoas a lerem clássicos indianos. Começamos com algumas coisas, já a Bia vai explicar para a gente, e a ideia é sempre estar inserindo novos conteúdos. Você pode falar um pouco para a gente, Bia, se apresentar, dar seu boa noite ao nosso público, explicar o que tem dentro do curso atualmente? Olá, boa noite, Lúcia. Boa noite a todos também. Sim, hoje o curso realmente, eu assisti ele todo, né? Eu considero que ele é uma joia, realmente, uma preciosidade. Porque esses conteúdos simbólicos que estão lá dentro são muito bonitos e como a senhora mesmo está comentando, eles não estão falando sobre uma história na Índia antiga, eles estão falando todo sobre a nossa própria vida. E lá no curso, para que todos possam conhecer um pouco mais, acho que vários que estão assistindo talvez já tenham, inclusive, assistido o curso, algumas partes dele, mas lá nós temos um curso sobre o Mahabharata, um curso sobre o Ramayana e também um curso sobre alguns contos complementares ao Mahabharata. E ao longo dos bimestres, né, a Lúcia, a senhora, vai estar inserindo sempre um novo material, um novo simbolismo, de maneira que o curso ele vai crescendo ao longo do tempo, e a gente vai sendo sempre alimentado desses simbolismos tão ricos, tão especiais. Então, realmente, para mim, foi uma experiência muito bonita de conhecê-los. Aliás, Lúcia, eu acho que eu nunca tinha nem comentado com a senhora, mas para mim uma das coisas muito impactantes desde que eu entrei na Nova Acrópole foi quando eu vi a palestra da senhora sobre o Ramayana. É uma palestra aquela bem antiga, lembra? Que a gente não tinha YouTube naquela época, então eram os DVDs que chegavam até as escolas, até as filiais, e para mim foi muito especial conhecer o Ramayana. Realmente, eu tive a sensação assim que eu nunca tinha aprendido tanta coisa em tão pouco tempo. O símbolo realmente ele tem esse papel fundamental. Obrigada, bom saber. E é interessante mostrar para o público essa palestra do Ramayana antiga, hoje existe no YouTube, onde eu passo Sim. as minhas impressões gerais pelo livro, mas o que a gente faz nesse curso não é isso. Eu conto a história toda do Mahabharata e do Ramayana. Conto o que aconteceu. Sabe, na verdade, Bia, isso é uma frustração minha, porque dentro de sala de aula a gente tem um tempo para dar essa matéria. Que vontade de contar a história toda. Quando me colocaram diante de uma câmera e disseram, pode falar à vontade, esse é o tipo de coisa que não se deve dizer a um filósofo, porque você realmente embala. Foram aí 2 horas e meia contando Mahabharata, mais 2 horas e meia contando Ramayana. Lógico que não só contando, mas comentando, fazendo pontos, dizendo o que significa para mim. Isso para mim foi uma festa. Vocês podem não acreditar, mas foram 2 horas e meia em pé, contando cada um deles, onde eu não senti absolutamente nenhum cansaço. Nenhum. E lembrar que eu tinha ficado 2 horas e meia em pé na hora que eu sentei, aí as pernas deram um sintoma de que havia ali algum cansaço.
Mas são histórias que têm um certo tom de vida transformada em símbolo. Você vê que ao mesmo tempo está a sua vida ali, mas ao mesmo tempo ela está indicada, sugerida por elementos atemporais, de tal maneira que parece que se enquadra ali dentro da vida da humanidade inteira. Não é fácil, nós podemos dizer, e eu sei que você deve concordar com isso, e trabalhar com civilizações como Egito e Índia é trabalhar talvez com as joias da coroa do imperador. E são maravilhosas, a maneira que tem de expressar a vida humana, nos seus simbolismos mais profundos. Lúcia, e eu queria hoje, nessa nossa conversa, poder fazer também algumas perguntas para a senhora sobre esses clássicos da sabedoria indiana. Como a senhora está comentando, cada um deles tem tantas preciosidades, tantas respostas para nós, e eu separei assim alguns pontos que eu gostaria de poder perguntar, e se a senhora pudesse esclarecer, falar um pouco mais de alguns desses pontos, tanto do Mahabharata quanto do Ramayana, para todos nessa noite. E um primeiro ponto que eu acho que é muito interessante para a gente poder te ouvir um pouco é entender o que a senhora considera assim como o objetivo, por que é importante para nós conhecermos essa grande linguagem simbólica da tradição indiana. Por que a senhora considera que essa linguagem simbólica é importante para nós? É interessante falarmos sobre isso, porque muitas vezes eu trato nas minhas palestras, mas nem sempre eu estou muito convicta de que as pessoas entenderam. Nós não estamos jogados no meio de uma aleatoriedade de fatores, perdão. Mas nós estamos num mundo dotado de sentido, de propósito, direcionado com um objetivo: levar todos os seres à sua plenitude. E, como diz a tradição tibetana, uma vida inteiramente pedagógica, que sinaliza para nós, de maneiras mais sutis, mais explícitas, a direção correta. Eu costumo dar um exemplo que é muito conhecido, que é o exemplo da fila. Cada vez que a gente entra numa fila, que você anda menos, aí você muda de fila. Aquela que você entrou, para de andar, é que você estava, começa a andar. Isso no trânsito, no mercado, em todo lugar. Se você não faz uma suposição de interpretação para isso, vai ser um fato repetitivo que vai te acompanhar pela vida fora, como se fosse uma série escolar na qual você não logrou ser aprovado. Portanto, fica um repetente eterno. Se você para e pergunta para a vida, será que você está querendo me dizer com isso que eu sou talvez um pouco impaciente, um pouco ansioso? Ou talvez você esteja querendo me dizer que eu tenho um senso de autoimportância exacerbado, que acho que todo mundo pode esperar, menos eu? E você, dentro disso, faz uma proposta de resposta, se reposiciona diante da vida. Dependendo se você acerta no ponto, a vida muda totalmente de painel e começa a te mandar outras coisas, começa a te iluminar outras possibilidades. E é incrível porque quando você começa a fazer essa brincadeira por muitos anos, brincadeira entre aspas, né? Chega uma hora que realmente te dá uma curiosidade muito grande para saber quem é o interlocutor, que dos bastidores da vida está se comunicando contigo dessa maneira. Porque a vida não é casual. E um observador atento começa a perceber as regras do jogo, as entrelinhas. Eu acho interessante porque hoje tem tantos joguinhos que são propostos aos jovens que tentam desenvolver neles uma certa argúcia para perceber as entrelinhas do sentido do jogo, do que está em jogo ali, das pistas de onde se escondeu o antagonista. E o jovem gosta disso. Mas quando entra na vida, ele acha que tudo é raso, superficial e aleatório. E é o jogo mais empolgante que tem. Quando você traz essa mentalidade para a vida, você começa a perceber a coincidência dos fatores, a sincronicidade, como dizia Jung, coisas que às vezes não têm nada a ver uma com a outra, mas acontecem em paralelo, como se uma indicasse para você o significado da outra. Recordo uma ocasião onde Carl Jung fazia um necrológio da morte de um grande amigo que era Richard Wilhelm. E Wilhelm, uma ocasião, jogou para ele o I Ching. Ele dizia, olha, eu nunca tinha parado para imaginar que havia um tipo de oráculo que ele não indicava nem o que já tinha acontecido, nem o que ia acontecer, mas o que estava acontecendo nesse mesmo momento. Ele reproduzia um fato atual simbolicamente. Você se concentrava naquilo, você entendia do que ele estava falando.
E o que ia acontecendo no jogo era o que estava acontecendo naquela realidade da tua vida, quer interna, quer externa. Essa ideia da sincronicidade, onde fatos similares se atraem, da qual Carl Jung fala tanto e fala de uma maneira tão bela, é uma característica da vida simbólica. De repente, eu começo a perceber a reação do meu cão que está estranha no meu quintal, um comportamento atípico. Eu vou observando e eu percebo que existe alguma coisa na minha vida emocional que está fazendo um processo parecido, que talvez esteja até influenciando o meu cão, quem sabe. A minha vida emocional está ali. E está em paralelo, aquelas duas coisas, uma referencia a outra. Provavelmente uma interfere na outra e influencia de alguma maneira. Você sente que aquele processo de sensibilidade do teu cão, que está muito diretamente relacionado a você, é um processo muito parecido com o que está acontecendo com você, emocionalmente. Quando você vê de fora, você entende melhor. Porque alguém simbolizou aquilo para você. A vida é com concatenações, com aquilo que já aconteceu, com o que vai acontecer, mas com o que está acontecendo nesse momento em diferentes planos, plenamente relacionada, cheia de elos de ligação, onde você toca num ponto, todo o corpo sente, como se fosse o próprio corpo humano. Você toca num ponto da pele, todo o corpo repercute aquela sensação. É algo muito interessante, porque a vida é assim, é um grande corpo, a humanidade é um grande corpo. A vida, a natureza como um todo, que engloba a natureza humana, é um grande corpo. Cada vez mais você vai desenvolvendo, à medida que, em primeiro lugar, você abre essa possibilidade, você acredita que isso é possível. Você vai desenvolvendo um nível de sensibilidade, que é muito interessante. Aí você começa a ler os mitos antigos e começa a perceber o que aquelas pessoas estavam vendo, o que estavam sentindo, porque você aprendeu uma língua. E é uma língua da vida, é uma língua simbólica. Acho muito interessante quando você sai. Não sei se você vai achar que eu estou viajando demais, mas são experiências que eu estou sempre vivendo e eu acho bem interessante. Eu saio da minha casa para regar as plantinhas do jardim, os meus vasinhos. Como eu saio sem nenhuma expectativa egoísta de reconhecimento, não tem ninguém me olhando, o jardim é cercado, ninguém vai achar que eu sou boa, que eu sou bondosa, que eu sou caridosa, nada, zero expectativa, só dever. Parece que você zera as expectativas e gera um nível de sensibilidade. É interessante que nesse nível de sensibilidade você tem uma percepção de qual é a planta que está precisando mais de você, qual é a planta que não está. Não precisa se preocupar com o gato. Queria uma gracinha, eu tenho vários aqui que daqui a pouco também vão se exibir. E, aliás, aqui todo mundo adora É gato, não se exibida. preocupe. Enfim, o fato é que você começa a sentir como se as plantas estivessem chamando por você. Você olha, aquela é mais sequinha. Você entra em fluxo com a vida quando você para com tanta tagarelice mental e tanto desejo, sabe? Eu abri a porta do meu jardim, parece que eu deixo pendurado ali toda a minha tagarelice mental e os meus desejos, porque não há nada, ninguém para me reconhecer, ninguém para fazer nada que a personalidade gosta. Então se produz um vácuo, e nesse vácuo você começa como que entender um pouco a língua da vida, se afinar com ela, entender as suas necessidades. E eu percebo que isso é um processo que você vai construindo. Um dia desses eu passei pela rua e vi uma árvorezinha que tinha cortado um tronco de uma maneira muito violenta. Arrancaram um pedaço da casca dela. E a sensação que eu tive é que ela me chamou a atenção, como se fosse alguém que está com um machucado, muito sentida porque está com um machucado. Outro dia eu passei para ali, ela estava com uma resina cobrindo toda aquela região ferida, como se fosse um ser que estava se recuperando. E você sente como se ela estivesse querendo te contar aquilo. Olha, estou melhorando, estou bem. Pode parecer uma loucura para você, mas a verdade é que quando esvazia um pouco a nossa mente, a gente começa a perceber a vida. E há comunicações, há recados vindo de todos os lados. É só você produzir um pouco de voz do silêncio. E eu percebo que esse desenvolvimento que você faz através da sua vida, em primeiro lugar, com coisas simples como isso, regando as plantas do jardim, tentando decodificar os eventos repetitivos da tua vida, de repente você lê um mito egípcio de tal dinastia, um negócio tremendamente antigo, e você consegue perceber o fato psicológico que está acontecendo com aquela pessoa e encontrar alguma coisa similar na sua vida. Ou pelo menos ela te sinaliza uma probabilidade de acontecer algo no futuro, porque é perfeitamente humano e integrado numa jornada que você está curioso, está envolvido, está disposto a ouvir.
Isso são duas coisas também muito importantes para a reflexão simbólica. Em primeiro lugar, a certeza de que não somos donos de nenhuma verdade. Primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, o ânimo de aprendiz, está disposto a ouvir. E isso não é uma coisa original. Houve civilizações onde isso fazia parte de um processo pedagógico e as pessoas se esforçavam por fazê-lo normalmente, em certos momentos da história do Egito, por exemplo. Então, um mito egípcio, um mito indiano, às vezes você consegue um alinhamento, você entra em fluxo e você vê aquele fato que está sendo narrado ali com uma vestimenta mítica, simbólica, até um tanto fantástica, você vê ele claramente um similar dentro da tua vida. É como se a mão do espírito vestisse a luva da personalidade e você percebesse pela forma da luva qual é o evento espiritual que está acontecendo ali dentro. É muito difícil de explicar, mas a verdade é que quem presta atenção na vida e procura se integrar com ela, começa a desenvolver uma mentalidade simbólica. Um bate-bola, um diálogo, onde os mitos começam a fazer sentido. Aí você entra nessas duas civilizações que são expressivas demais, demais, demais. A Índia chega a ser uma loucura nesses seus épicos, os Itihasas, né, que são os épicos antigos, como Mahabharata e Ramayana. Você às vezes se sente dentro de um teatro, vivendo realmente tudo aquilo. E é nítido, vale por muita filosofia. Um mito bem compreendido, ele vale por uma experiência de vida. Como se você, de fato, tivesse vivido aquilo. Era isso que se pretendia, por exemplo, também no teatro grego. Que aquilo valesse por uma experiência de vida. Sim. Lúcia, e a senhora falando nesse sentido, nesse aspecto, fica muito claro aquele ensinamento que a gente conhece de que se todos os livros do mundo eles fossem queimados, fossem perdidos, só os ignorantes iriam sofrer, porque os sábios podem ler tudo na natureza. Na realidade, os sábios eles podem encontrar essa linguagem simbólica, né, que a senhora está falando na natureza. E se a gente encontra, realmente entende essa linguagem, que é o que a gente está buscando desenvolver, então qualquer coisa que a gente está vivendo pode passar a nos ensinar. E as leis da vida estão aí, estão todas expressas na natureza, muito bonito. Os livros, na verdade, são alavancas. Isso é Diógenes de Sinope que disse, né? Tremendamente atrevido, aquele da barrica, tremendamente atrevido. Mas é lógico que você precisa da alavanca de pessoas que souberam fazer isso. Daí os bons livros são fundamentais. Porque nós não temos ainda essa linguagem também desenvolvida nesse sentido, né? Nesse aspecto. Aí lá pelas tantas você começa a ficar atrevido, mas com coisas pequenininhas desse tipo. Mas você desenvolver algum tipo de audição, que eu acho muito, muito interessante. Toda vez que acontece, eu saio contando para todo mundo, porque eu acho tão bonito compartilhar com as pessoas. Olha que coisa simples e boba. Eu te contei aquela da minha cadelinha na garagem, não contei? Não. Achei tão interessante. Eu tinha acabado de receber uma pergunta de um aluno que falava como é que Deus deixava a gente sofrer tanto assim na pandemia. Isso não tinha explicação possível, era uma injustiça. Enfim, eu estava nos meus afazeres domésticos, não tinha como responder perguntas naquele momento, mas aquilo ficou em off na minha mente. A minha cadelinha pegou um cabo de vassoura que estava pendurado no porta-vassoura e estava brincando no chão, com aquele no dente jogando para todo canto. Eu tomei dela, ralhei e pendurei na parede, no lugar certo. Quando eu virei, Bia, ela estava com a cabecinha assim inclinada, ela era pura interrogação. Como se ela estivesse me dizendo, vocês seres humanos são doidos. Que diferença tem esse negócio tá aí do que tá aqui no chão comigo? Não tem diferença nenhuma, vocês são os doidos. E aquilo era pura interrogação, mas tão nítido, tão nítido. Ela olhava para a parede, olhava para mim, o que é isso? Você está fazendo o quê? Não mudou nada. O que ralhou comigo? Aqui estava mais bonito, aqui estava melhor. Eu pensei, ainda que falasse a língua dela, eu não conseguiria explicar. Porque ela precisaria de conceitos como ética, como estética, como justiça, cada coisa no seu lugar. E ela ainda não dispõe de uma experiência que lhe permita acessar esse tipo de conceito. Ela ainda precisa de muito mais experiência para chegar a uma compreensão desse nível. Ainda que eu falasse a língua dela, eu não conseguiria explicar. A única chance que tem aí é ela perceber que eu a amo e me amar de volta e confiar. Em algum momento ela será capaz de entender coisas desse tipo. Eu parei e pensei, bom, deve ser a mesma coisa de Deus com a gente. Tem certas coisas que nesse momento nos faltam arsenal, ferramentas para a gente entender. E a única maneira de a gente perceber que isso é dotado de sentido
É perceber essa ordem, ter uma confiança muito grande nela, amar a natureza, amar a Deus, como você prefira chamar. Não estou aqui querendo fazer uma pregação teológica, mas falar de percebermos essa harmonia, essa inteligência, amá-la, seja lá qual for o nome que você queira dar a ela, sentir esse amor de volta para você, confiar e caminhar. E num determinado momento, eu tenho certeza, a gente vai entender o sentido. E com certeza tem sentido. Se nós não confiamos numa vida dotada de sentido, o nível de arbitrariedade que nos aparece vai nos massacrar, a gente não suporta. Uma mente organizada não convive com um ambiente caótico. Se a gente acredita que a nossa volta é caos, daqui a pouco a nossa mente é caos também. Já não temos mais capacidade de entender nada. Tá? Então, pequenas coisas desse tipo, eu acho maravilhosas, saio para compartilhar. É uma joia, é a minha cadela mordendo um cabo de vassoura na garagem. Bom, no meu tamanho é. São pequenas leituras simbólicas, pequenas leituras que eu faço exatamente para explicar para as pessoas. Tem leituras do nosso tamanho. Quando você começa a fazer, você começa a ganhar mentalidade simbólica. Começa a aprender o beabá da língua da vida. Todo aprendizado de língua você já deve ter visto que é uma chatura que faz gosto, né? Aqueles primeiros momentos você se sente tratado feito uma criancinha sendo alfabetizada. Mas se você tem paciência, daqui a pouco você está discorrendo, abrindo um outro universo com uma pessoa que agora passa a te entender. E essa é muito mais interessante porque o símbolo abre a natureza para conversar com você. E se existe uma coisa que eu acho incrível, e você pode me endossar nisso porque conhece muito bem, é que certas escrituras, como um Ramayana, por exemplo, não tem uma vírgula que não seja dotada de sentido. Como é que eles podem ser tão abundantes daquele jeito? Você pode parar, porque um mito desse tradicional, ele não é uma fábula nem um conto. Ele não tem partículas de ligação que não significam nada. Ele é inteiramente dotado de sentido. Se tem uma pedra no meio do caminho de Rama, porque o Ramayana é exatamente isso, né? Rama caminhando. Se tem uma pedra no caminho dele, quer dizer alguma coisa aquela pedra, porque senão não estaria ali. Ele é abundante. E você, quando você confia, você se abre para ele, às vezes essas coisas vão despertando para você ao longo do tempo. Um belo dia, quando você tem necessidade daquela resposta, você oba, pedra no caminho do Rama. Sim, sim. Lúcia, e eu poderia perguntar para a senhora alguns desses pontos específicos que eu separei algumas coisas que para mim chamam muita atenção tanto no Ramayana quanto no Mahabharata. Posso perguntar para a senhora um pouco para que a senhora possa nos ajudar assim a decifrar um pouco dessa linguagem, traduzir um pouquinho dessa linguagem dos símbolos na nossa própria experiência, na nossa própria vida? Uma dessas coisas no Mahabharata que eu sempre me chamou muita atenção, sempre achei muito especial, é aquele momento onde Arjuna ele tem uma opção, uma escolha, antes dele entrar na guerra contra os Kauravas, em que ele pode escolher entre ter Krishna ao seu lado, na sua guerra, ou ter o exército de Krishna. E, bom, todos estão esperando que ele escolha exatamente o exército de Krishna, porque afinal de contas ele vai para uma batalha, o exército é muito numeroso, mas ele escolhe justamente Krishna. E é por causa dessa escolha que ele vence depois a luta, ele vence depois a batalha, justamente porque ele escolheu ter Krishna ao seu lado. E ele foi o seu grande conselheiro. E se a senhora pudesse falar um pouco para a gente o que representa esse momento dentro de nós, o que representa escolher por Krishna dentro de nós, para que a gente possa se inspirar assim em ser como Arjuna, tomar as escolhas que ele fez também. Esse momento é maravilhoso, maravilhoso e muito atual, né? Essa é uma das glórias do Mahabharata. E muito atual, que a nossa civilização vive digamos assim, o pseudo-mito da quantidade que vale mais do que a qualidade. Então, evidentemente, eu prefiro a força externa e extensa do que a força interna e profunda. Existe uma frase do professor Jorge Ângelo Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, que você conhece bem também, que diz que o homem com Deus é a maioria. A natureza não trabalha com quantidade, ela trabalha com qualidade. Você pode ter uma multidão de homens rastejando. Um de pé tem mais poder e vale mais. Uma multidão de homens no escuro. Um que detém uma pequena lamparina com um pouco de azeite pode mais. Como dizia Baltazar Gracián, o conhecimento deveria ser menos extenso e mais intenso, mais profundo.
O conhecimento, ele se mostra como tal e ele se converte em sabedoria exatamente pelos frutos que ele dá na nossa vida. Então, nós podemos ver uma pessoa que sabe tudo sobre o medo, já leu tudo que se escreveu sobre isso, que diante de uma situação de medo é o primeiro que entra em pânico e não tem qualquer resposta para dar à vida. Pelas vossas obras vos conhecerei, não pelos vossos títulos vos conhecerei. Então, coloque uma situação limite e veja como as pessoas reagem. E aí você vai saber o quanto elas sabem, de fato. Não é estar em contato com o conhecimento, porque esse estar em contato é como aquela passagem do Dhammapada da sopa, você lembra? É linda, maravilhosa. Dhammapada, que é o livro budista sagrado, diz que nós deveríamos ser como a língua em relação à sopa e não a colher em relação à sopa. A colher está em contato direto com a sopa. Mas se você perguntar para ela se a sopa é doce ou salgada, se está bem ou mal temperada, ela não sabe te dizer nada, nada, nada. Enquanto a língua está em contato com a sopa. E qualquer informação da sopa que você pedir, ela vai saber te dar detalhadamente. Ela é sensível, não é simplesmente o contato. Às vezes uma pessoa vem e me diz, li 10.000 livros. Ele está me dizendo que ele é uma colher que já passou por muitas sopas, mas provavelmente não sabe muito de nenhuma delas. E outra coisa é você, às vezes, ler só alguns livros, os fundamentais, os grandes clássicos da humanidade, e esses dois, se eu tivesse que escolher 10 livros para uma pessoa ler ao longo da sua vida, eu incluiria esses dois, Mahabharata e Ramayana, sem medo de errar. Incluiria mesmo. Então, às vezes, com menos leitura, a pessoa tem essa sensibilidade da língua, que é profunda, traz para dentro da sua vida, integra, dá resposta à vida através daquilo. Mais uma frase maravilhosa do professor Jorge Ângelo Braga, né, que ele diz que nós não vivemos daquilo que comemos, mas daquilo que assimilamos. Muito daquilo que a gente come, nosso corpo joga fora. Só aquilo que a gente assimila nos alimenta, nos dá saúde, nos prepara para a vida. Então, quando você prefere despertar o divino em você, ao invés de acumular um monte de títulos, um monte de informações, achando que esses batedores prévios vão abrir todos os caminhos para você, certamente você vai ter a vitória. Certamente você vai prosperar. Você sabe de onde vem prosperar, Bia? Eu, com os meus Não. estudos de etimologia, eu pesquisei isso e achei muito interessante. Prosperar é se colocar a favor das suas esperanças. Espécie. As nossas esperanças de nos realizarmos como seres humanos, de sermos fator de soma, de fazermos diferença no mundo. Isso são as esperanças do divino em nós, do Krishna em nós. Se você realiza as esperanças do divino em nós, você prospera. E outros resolvem ser vazios, mas ter bons batedores. Muitos títulos, muitas coisas lidas, mas muito pouca coisa assimilada. E a resposta que ele dá à vida mostra que ele não entendeu esses livros. Mostra que ele é uma colher e não uma língua. É curioso, né? Porque nós não temos mais hoje o critério para saber quem sabe e quem acumula. Você imagina uma escola pitagórica, um museu pitagórico. Se Pitágoras aceitaria um candidato porque leu muitos livros, se fazia provas morais e via como é que o cidadão respondia. Não é assim? Ou seja, quanto você assimilou, meu caro, e não quanto você comeu, isso não me interessa. Fazia provas morais para testar como é que o cidadão reagia diante da vida. Pelas vossas obras, reitero, os conhecerei. Então, essa passagem fala exatamente disso. Você despertou o divino dentro de você. Através de poucas coisas, você já tem uma sabedoria fora do comum. Não despertou, pode colocar 1000 batedores dizendo que atrás deles vem um rei, que você não será nada. Nada. E esses batedores são facilmente abatidos. No fundo, essa escolha, né, entre ser ou não ser. A nossa escolha para tudo. A gente vai escolher Cristo, nós vamos escolher aquilo que não é Cristo. Bonito. Você lembra aquela passagem que eu vivo citando, que eu acho bonita demais? Que eu conheci também através de uma citação do professor Jorge Ângelo Braga, que é o Papiro de Rahar Machuz, o livro dos Cantos Potentes, que ele diz o seguinte: o teu nome é mais poderoso do que os deuses, o nome do Deus gravado sobre o teu escudo, o nome do Deus sentado no centro da tua barca. Ó barqueiro, por um minuto detém teu remo, vira-te e olha para os olhos do Deus sentado no centro da tua barca. A barca é isso aqui, ó. Tem um ser divino, um Deus sentado no centro da nossa barca, que é a nossa própria essência.
imortal, atemporal, e está aí no centro dessa barca. Nem um momento a gente larga o remo para olhar para ele e dizer: opa, tem um ser divino dentro de mim, deixa eu respeitá-lo. Respite, né? Olhar mais uma vez, ver que existe algo sagrado dentro de mim. Se eu respeito dentro, eu respeito fora. Se eu sou digno dele, eu sou digno também das circunstâncias externas. E daí vem o desenrolar de um monte de coisa. Esse é Krishna, que está no centro da nossa barca, quando nós preferimos a ele do que os batedores. Senão, somos um frasco vazio, coberto de rótulos pomposos, mas vazio. Realmente, quantas coisas que um símbolo, uma pequena passagem pode nos gerar de reflexão. Muito bonito. E tão atual. Dia desse eu vi uma pessoa escrever algo que me deixou bastante pensativa. Um determinado pensador atual, com muito conhecimento, entre aspas, ele dizia o seguinte: alguém perguntou para ele o que é o homem. Ele dizia: um mosaico de eventos culturais que se passaram à sua volta e foram carimbados nele. Eu fiquei pensando, gente, que homem vazio esse. Ainda bem que não é assim que funciona. Imagine você, como é que você vai esperar que um cidadão desse seja ético, seja honesto, não seja corrupto? Esquece, larga toda essa campanha e pega um chicote, porque isso aí só adestrando. Não tem nada dentro de si. Não me admira nada que ninguém confie na humanidade pensando no homem dessa maneira. E que ninguém acredite no autoconhecimento, no autoaperfeiçoamento. Não há nada para conhecer nem para aperfeiçoar. Simplesmente é que colar rótulos mais atualizados, nada mais. Ou seja, já poucos acreditam que tem Krishna dentro da sua barca. E preferem 1 milhão de vezes os batedores, os soldados, que podem ser um monte de diplomas, podem ser um monte de títulos, podem ser um monte de cargos. Passa-se um tempo histórico e aquele que tinha diplomas, títulos e cargos que mandou matar Jordano Bruno, a gente não sabe quem é, mas Jordano Bruno a gente sabe. O tempo é implacável com aqueles que preferem o exército de Krishna. E que triste não perceber isso, porque como a Arjuna, ele só precisou fazer essa escolha, depois as suas provas era só uma questão agora de segui-las, de cumpri-las, mas só basta fazer essa escolha para ganhar a sua prova, ganhar a sua batalha. O ser humano que baita ser humano esse Arjuna, para ter recebido isso. Que baita ser humano era Arjuna. Não é à toa que era o predileto de Krishna, ele estava vendo. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não está falando de ouvidos e olhos físicos, está falando de percepção, sensibilidade. Ele estava preparado para ver. Estava grávido de filosofia. Lembra de Sócrates? Minha mãe, Fenarete, era uma grande parteira, mas não seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Arjuna era um homem grávido de sabedoria. Portanto, Krishna conseguiu despertar nele muita luz. E isso talvez seja o título mais precioso que um homem pode aspirar. Não sei se você lembra aquela passagem lá do Kant, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que ele diz que o homem não deveria se preocupar em ter a felicidade, mas em ser digno de tê-la. Eu acho que isso cabe para qualquer coisa. Você não precisaria se preocupar em ser digno de ter poder ou cargos, mas em ser digno de tê-los. Porque você pode sobre si próprio, tem autoridade interna, portanto tem dignidade. Se o teu momento histórico vai te reconhecer ou não, isso é uma coisa muito variável, muito instável e, em geral, ingrata. Mas diante da consciência você sabe, eu domino meu animal, eu respeito meu Krishna interno, ou seja, eu sei liderar a mim mesmo. Pode ser que eu não lidere ninguém do lado de fora, mas sou digno. E isso, se a gente conseguisse lograr esse estado de consciência, provavelmente seria suficiente. Isso daria ao homem autonomia. Eu tenho Krishna dentro de mim, eu me garanto. Estava perguntando sobre uma frase muito bonita do Ramayana, que diz que uma folha que se curva diante do vento jamais vai ser arrancada por ele. E um ser humano, assim como um ser humano que se curva diante do seu Dharma, da lei da vida, jamais também vai ser arrancada por ele. E se a senhora pudesse comentar um pouco para a gente sobre o que significa isso, um ser humano que se curva diante do seu Dharma, para que possa ficar um pouco mais claro. É interessante porque isso é muito sincrônico com o que estava acontecendo nessa altura do livro, que Rama tinha sido expulso injustamente do seu reino, né, e obrigado a se refugiar na floresta. E nessa floresta, o rei da floresta, que era Gurra, conversava com seu irmão Lakshmana e contava essa história.
Burra tinha a propriedade de falar com a natureza, entender a língua da natureza. Ele disse que estava conversando com seu amigo Oceano e disse que os seus amigos rios traziam para ele todo tipo de ser vivo, mas nunca tinham trazido uma flecha de uma haste flexível, de uma erva flexível que fosse capaz de se dobrar ao vento. Ele não conhecia nenhuma desse tipo. Era exatamente o que Rama estava fazendo. É próprio do destino, chega um determinado momento que o seu auriga, que conduzia seu carro de batalha, né, que era Sumantra, diz: quem és tu? Só um fraco se curva diante do Dharma. Quem se curvaria diante do Dharma? E Rama responde: Rama se curva. O Dharma é o braço de Deus estendido sobre o cosmos, ou seja, um conjunto de conhecimentos e acontecimentos dotados de sentido, e que ao você entender que, por muito que te pareça incompreensível, veio para a tua vida como uma prova e toda prova vem para te promover, você cresce através dele. Há que exigir de todos os problemas que nós só saímos do outro lado maiores do que entramos. Aceitar as propostas da vida e entender que tudo soma, como se diz, inclusive, biblicamente, tudo soma para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou seja, tudo soma para a evolução do ser humano, para que ele cumpra o seu papel na natureza. Quando ele se deixa fluir junto com as forças da natureza, respondendo sim, não passivamente, mas respondendo humanamente bem, ele cresce com todas as dificuldades. E todas as dificuldades vão encontrá-lo maior do outro lado. Ou seja, entender as leis da natureza, não confiar no caos, mas sempre no cosmos, colocar uma proposta de interpretação e sempre exigir de sairmos maiores do outro lado. Eu costumo dizer que numa crise como essa que nós estamos vivendo, é como se você quisesse comprar uma mercadoria. E você briga com o comerciante, pede desconto, ele é duro na queda, não dá, você pechincha, ele não faz, você acaba pagando o preço. Mas sai tão afobado que deixa a mercadoria em cima do balcão. É mais ou menos assim. A gente passa por crises, paga o preço da dor que elas cobram, mas não leva o aprendizado, deixa em cima do balcão. Ou seja, elas se convertem só em sofrimento, sem nenhum aprendizado. Tá? Então, quem aceita os ciclos da vida está sempre crescendo. Seria como a cada experiência se perguntar o que a vida quer de mim nesse momento, que resposta ela quer de mim. Que ela está me propondo. E às vezes é interessante, Bia, que a tradição indiana fala muito sobre isso. Você sabe que eu amo o Shankaracharya, o senhor da Vedanta. Ele fala muito sobre isso. Se a gente tivesse uma avaliação sobre o meu propósito de vida, o ser humano que eu quero ser, e nesse momento em que eu estou, quais são os pontos que mais eu preciso trabalhar? Ou seja, o meu ideal é fraternidade e justiça. No ponto em que eu estou, eu tenho determinadas virtudes que estão boas para esse momento, tem outras que estão para trás. Se eu pudesse ver isso com essa clareza, eu saberia que tipo de prova virá pela frente, para trabalhar com essas pontas que ficaram para trás. Quando eu digo eu sou justa e fraterna, eu estou dizendo em relação ao que a vida me permitiu ser nesse momento, em relação a esse degrau. Mas tem algumas coisas minhas que estão nesse degrau. Tem umas que ficaram no último, outras que ficaram no penúltimo. As provas que virão serão para bater nesses pontos que ficaram para trás. Ele dizia, dá para você ter uma previsibilidade, você vê que você está chamando os problemas. Vai colocar você em harmonia, em todos os pontos em fluxo. Você tem que estar inteiramente no degrau que você está, com um propósito e sabendo onde você está, sem pontas soltas para trás. E se a gente tivesse a sabedoria de ver, saberia os problemas que estão sendo fabricados nos bastidores da vida para tratar daqueles pontos que ficaram para trás. E eu acredito nele. Shankaracharya não fala uma palavra em vão e fala coisas maravilhosas. Eu acredito nele. E interessante porque, se a gente reflete dessa forma, quando a gente está rejeitando as experiências, que é uma coisa muito comum que nós fazemos sempre, rejeitar as experiências da vida, a gente está rejeitando justamente as grandes oportunidades, está rejeitando as perguntas para que eu possa aprender a dar a resposta adequada. A pior coisa, né, que o ser humano pode fazer. E faz porque, na verdade, todos nós estamos nessa até o último fio de cabelo, né? Não temos um ponto de apoio dentro, não temos vida interior suficiente, aí nos apoiamos fora. Então, o mundo não pode levar esse meu brinquedo, senão me desequilibra. Eu não tenho um ponto de apoio interno. Eu fico medrosa, eu fico insegura. Já já vai vir alguém para arrancar a única coluna na qual eu me agarro. Que aí
Ou eu desenvolvo um apoio interno, ou eu estou perdida, eu vou desmoronar, vou naufragar. Você lembra de Nilakanta Sirihan dizendo, constrói a tua barca. Um dia a vida vai levar até isso aqui. Você tem que ter uma barca de coisas permanentes, justiça, fraternidade, valores, que você sinta que nada nem ninguém pode tirar de ti. Você está sobre eles, você se sente seguro. Que aí tem mais condições de deixar que as circunstâncias levem que elas bem entendam. Nunca foi nada meu mesmo. Mas nós sofremos, todos nós, porque ainda não construímos nossa barca. Lúcia, e a senhora podia também falar um pouquinho para a gente sobre esse outro momento bem especial lá do Mahabharata, quando Arjuna, junto com seus irmãos, está sendo treinado por Drona, sobre aquele treinamento do arco e flecha, e como Arjuna é aquele que está mais preparado, que simboliza assim, esse momento? Sim, é interessante porque Drona coloca um pássaro de madeira numa árvore e vai chamando os arqueiros. Uhum. Eles estendem a sua flecha, estendem o seu arco para lançar a sua flecha e Drona manda parar. O que você está vendo? O céu azul, um monte de folhas, o galho da árvore, o pássaro e o olho do pássaro. Pode parar, não atire. E vai assim um por um, até que quando ele chama Arjuna, ele diz: o que você está vendo? O olho do pássaro. O que mais? Mais nada, só o olho do pássaro. Pode atirar. E ele atira e consegue chegar ao seu ponto. É um nível de foco, ele está inteiro em cada momento. Você lembra que Sirihan, mais uma vez, dizia que a gente deve perder o nosso coração todos os dias. E depois sair procurando por ele e encontraremos que o nosso coração é o coração de todas as coisas. Quando você está inteiro em cada momento, corpo e mente juntos, como dizia Carl Jung, você tem foco e tem poder. E é interessante, nós temos que saber, nós temos um propósito, um sentido de vida humanista, isso é fundamental. Mas ele é uma referência de direção e não um objeto de desejo. Se eu ficar o tempo todo, quando eu chego lá, eu perco aqui. E só tem um jeito de eu chegar ao ideal humano, fazendo desse momento um momento ideal, estando inteira aqui. Ou seja, eu não olho para a escada como um todo, eu tenho o ápice da escada como referência de direção para de vez em quando dar uma olhada e ver se eu não me perdi. Mas existe o degrau na minha frente. Eu vou dormir o sono dos justos quando eu tiver certeza que pelo degrau na minha frente eu fiz tudo, pelo limite das minhas possibilidades. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Lembra? Helena Blavatsky. Ou seja, esse degrau que está na minha frente, eu dei a batalha, dei tudo, deixei tudo, imprimi meu coração nele, aí é ferro e fogo. E, portanto, eu durmo o sono dos justos. Amanhã virá outro e não existirá nada no universo, esse degrau que está na minha frente. De tal maneira que quando eu chegar ao futuro, eu vou chegar sem nenhum sentimento de culpa. A vida cumpriu o seu propósito e eu o meu. Porque a cada passo que eu dei, eu deixei o meu melhor, deixei o meu coração impresso no meio do caminho. E é isso que Arjuna faz ao longo de toda a história, né? Ele é um homem extremamente focado e objetivo em relação a onde ele quer chegar, mas onde ele tem que estar neste momento. A vida é inteiramente significativa. Se tivesse um momento que não tivesse nada a nos ensinar, já teria sido tirado da nossa vida. Muito bonito. Lindo. Obrigada, Lúcia. E tem uma outra parte também do Ramayana, também se a senhora pudesse comentar um pouco, porque já ouvi a senhora falando dela, inclusive, várias vezes. Todas as vezes que eu escutei, para mim, eu fiquei emocionada, assim, de tão bonito. Que é aquele momento onde Vibhishana, que é o irmão de Ravana, ele pode fazer um pedido para Brahma. E eu queria que a senhora explicasse um pouco por que ele pede o que ele pediu, né? Se ele podia pedir qualquer coisa do mundo. Se a senhora pudesse nos explicar qual foi o pedido dele e por que ele escolheu isso, dentre qualquer outra coisa que ele poderia pedir. É muito interessante. A história como um todo é repleta de significados, né? Porque Ravana, que era o Rakshasa, que a maior parte do livro ele é o antagonista de Rama. A tradição indiana é interessante porque no final não fica uma gota de ódio de Ravana. Você vê? Ravana é integrado como uma necessidade para que Rama chegasse a ser o que era. Isso é muito interessante. Não existem antagonismos onde um tem que ser eliminado. Tudo é integrado num propósito maior. Portanto, é uma visão muito integrativa. A gente às vezes pensa, ou eu ou você, não cabemos, o mundo é pequeno demais para nós dois. Olha, se vira, meu caro, que vai ter que caber todos os dois. E tudo que é próprio do mundo, cada coisa no seu lugar. Então, tudo é integrado, mas grande parte da história parece que Ravana é o malvado. Ele faz um sacrifício de 10.000 anos
para que Brahma concedesse a ele um favor. Ele leva consigo seus 2 irmãos, Kumbhakarna, o gigante, e Vibhishana, que era um homem muito sábio, era um Rakshasa também, muito sábio. E aí Ravana faz o seu pedido, Brahma concede em parte, porque o poder, a vontade deles é tão grande que Brahma é obrigado a vir e conceder alguma coisa para eles. Então, Ravana faz o seu pedido, que é muito importante esse pedido dele, mas é uma outra história, né? Kumbhakarna faz o seu pedido. Quando chega a vez de Vibhishana, Ravana tinha pedido a eternidade, Brahma não deu. Aí Vibhishana vira para Brahma, que é o senhor da criação, o primeiro deus da Trimurti, o criador do universo, ou seja, pode tudo. Vibhishana chega para ele e diz: eu quero que a minha vontade, que os meus desejos nunca se desviem, nem um passo, nem à esquerda, nem à direita do Dharma. Que a minha vontade, os meus desejos sejam sempre a pura expressão do Dharma. Nem um passo, nem à esquerda, nem à direita. Eu nunca queira, nunca deseje nada que esteja fora do Dharma. Podendo pedir qualquer coisa, minha cara. Você está entendendo a dramaticidade da coisa? Que a minha vontade nunca esteja um passo à esquerda ou à direita do Dharma. E o próprio Brahma se comove com aquele pedido e diz: eu te dou isso e te dou a eternidade. E Vibhishana, assim como Hanuman, estão por aí. Eles conseguem os dois a eternidade. Duas histórias muito bonitas. Imagina você chegar diante de uma potência do universo, poder pedir qualquer coisa e pedir que a minha vontade, que todos os meus desejos, que o meu querer nunca desvie da lei do universo. Da tua vontade, que a minha vontade coincida com a tua e não desvie nem 1 milímetro, que eu sirva a tua vontade. Não quero mais nada, quero isso, está bem anotado, é só isso que eu quero. Que tipo de ser faz um pedido desse? É um nível de discernimento tão absurdo que faz a gente se sentir, sei lá, o protótipo de uma formiguinha bem pequenininha, do esboço, um negócio assim. Eu acho fundamental que a gente tenha um referencial desse tamanho. Ele nos dá a sensatez, nos mostra o tamanho que temos, mas nos mostra o quão grandes podemos chegar a ser também. Imagina uma pessoa perceber que um ser é capaz disso, ela não vai querer isso para si, não vai querer esse referencial. As sementes de grandeza que vivem no ser humano necessitam de uma imagem para florescer e germinar, dizia Epíteto, o filósofo estoico. E olha como a Índia é boa para dar imagens para florescer e germinar o que há de melhor no ser humano. Como ela é rica. Essa história está cheia, está cheia, está cheia de histórias desse tipo para todo canto. E o que eu pretendo é trazer outras, além do Mahabharata, do Ramayana, das histórias do Mahabharata, que estão aí também já, temos já 6 horas gravadas. Quero trazer o Kalika Purana, aquela história maravilhosa de Shiva, perdão, que é a paixão de Shiva, um negócio. Quero trazer alguns Upanishads maravilhosos também, o Katha, o Mandukya. Quero ir trazendo elementos dessa tradição, que são muito, muito impactantes. Algumas coisas do próprio Vivekachudamani, de Shankaracharya, você sabe que eu já fiz uma leitura comentada desse livro inteiro. Foi uma das experiências mais bonitas que eu já fiz. Um pouco do Vivekachudamani, que é a joia suprema da sabedoria. Ou seja, a ideia é ser um curso que você se inscreve para o que tem lá agora. Mas, durante o tempo, quanto tempo a pessoa tem acesso a ele? Durante 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, você vai ter um curso que vai crescendo no meio do caminho. A ideia é que você cresça também, né? A ideia é despejar aí dentro tudo de bonito que eu já vi na tradição indiana que eu conheço, né? Porque, claro, conheço muito pouco. Mas tudo que me toca, que me motiva, que me inspira, que me tira da cama pela manhã, colocar aí dentro. Nesse momento a gente tem 6 horas. Ou seja, um curso beneficente de 6 horas, onde a gente pretende depositar essa é a nossa caixinha de joias, né, Bia? Colocar tudo que a gente tem de melhor aí dentro. Uma E agora sim, preciosidade enorme. Eu te pediria para falar um pouco sobre a pessoa que quer se inscrever no curso, como é que é essa questão do 1 ano e meio, como é que funciona? Sim. Sim, só passando algumas informações mais gerais, né, sobre o curso. Tem o link para inscrição, que está na descrição desse vídeo. Então, todo mundo que queira conhecer um pouco mais e entrar nesse mundo maravilhoso desses simbolismos, pode só olhar na descrição do vídeo, lá na página tem todas as informações.
Mas, basicamente, um pouco do que a Lúcia já falou. Hoje, para a pessoa que entra na área de membros, já tem disponível 6 horas de curso, que são o Mahabharata, o Ramayana, alguns pontos complementares ao Mahabharata, e a cada 2 meses a professora Lúcia vai gravar mais uma parte do curso. Então, a cada 2 meses ele vai sendo aumentado, de forma que realmente nós vamos ganhando um presente assim a cada momento. O curso, ele, como eu comentei, uma pessoa quando adquire o curso, ela vai poder ter acesso a ele há 1 ano e meio. Então, durante 1 ano, ele vai continuar sendo acrescentado ali, esses novos conteúdos. Então, vai ter bastante tempo para que a gente possa depurar. Pode assistir quantas vezes quiser. Então, por exemplo, esses cursos que já estão hoje, o Ramayana, o Mahabharata, podem ser assistidos, né, várias e várias vezes. Eu até recomendo isso, porque realmente esse simbolismo parece que quanto mais a gente entra em contato, a segunda vez nós já somos outros, já temos uma outra percepção, a terceira vez já é diferente. Então, de fato, são símbolos e elementos muito especiais. E eu queria também, Lúcia, aproveitar essa oportunidade para agradecer a senhora por esse curso. É um curso que ele é totalmente beneficente, né? E realmente um presente enorme para todos nós. Porque a gente está falando muito, a senhora comentou que essa linguagem simbólica, esses símbolos são uma linguagem, mas eu acho que não adiantaria muito, assim, a gente ter, por exemplo, uma linguagem se a gente não sabe decodificar. E a senhora que está fazendo essa tradução para a gente, está ajudando a gente nessa tradução, não só traduzindo, mas nos ensinando o idioma, de forma que a gente mesmo possa também começar a fazer essa tradução dos símbolos na nossa própria vida. Então, muito obrigada por ser essa tradutora dessa linguagem muito especial. Obrigada, todos nós. Na verdade, cada um de nós pode um pouquinho, né? E a tendência é que a gente vai despertando nas pessoas que vêm uma capacidade de ver maior do que a nossa. Você já tem uma visão muito boa, e eu sei que vai crescer muito e vai continuar passando esse bastão para frente. E espero de todos vocês que nos ouvem também, que não sejam só receptores passivos, mas comecem a ensaiar falar a língua da vida, esboçar suas primeiras palavras. A filosofia nos ensina exatamente isso.